Queridos irmãos, bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo domine e reine nossas vidas e corações. Vamos tomar nossos assentos e vamos dar início a esse momento. Esse momento, como foi dito já, damos início ao período de Advento, o período que antecede o nascimento de Jesus Cristo, uma preparação para nossas vidas e os nossos corações. E este mês, portanto, nos momentos de reflexão da escola dominical, nós estaremos abordando sobre essa temática, tendo em vista que nós terminamos o estudo de Neemias. E eu convido você, portanto, a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5 até o versículo 17. Lucas capítulo 1, 5 a 17. Vamos fazer uma oração? Baixe sua cabeça, por favor, feche seus olhos. Deus, obrigado por essa manhã bendita, onde nós glorificamos o Teu nome. Tributamos, ó Pai Celestial, louvor, honra, glória e majestade a Ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Toma nossas vidas nessa manhã, a fim de compreendermos melhor a Tua palavra, de tal maneira que ela entre no nosso coração como espada de dois gumes, fazendo, ó Deus, com que nossas vidas sejam transformadas, sejam, ó Deus, iluminadas pela luz da Tua palavra, sejam, ó Pai Celestial, nossas vidas direcionadas pelo Espírito Santo do Senhor e capacitadas para a obediência, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus, amém e amém. Esse texto que nós lemos aborda principalmente o anúncio de João Batista, o grande homem que precedeu o Senhor Jesus Cristo, e dá ênfase a seus pais, Zacarias e Isabel, e no propósito da missão dele. E percebemos que todo esse contexto aqui, tanto é um cumprimento profético, como é uma instrumentalidade da parte de Deus, para não somente nesse contexto histórico, não somente na época do nascimento de Jesus Cristo, mostrar como que deve-se preparar o coração para receber o Salvador do mundo, mas também para nós, fazendo uma aproximação histórica, contextual para os nossos dias, de que como nós devemos viver, especialmente neste tempo de Natal. Porque o mundo fica tentando deturpar a mensagem, nós sabemos disso. Seja pelo viés comercial, econômico, marqueteiro, seja pelo viés ideológico, que uns tentam desconstruir a narrativa do Natal, a importância do nascimento de Jesus Cristo, lançando questões sobre a verdadeira data do seu nascimento, o que não tem a menor importância para nós. Não tem a menor importância, porque devemos aproveitar este momento, que é um momento universal, para nós celebrarmos a Jesus Cristo em nossas vidas. Portanto, quando nós olhamos para este texto aqui, nós podemos observar que, a exemplo do que ele nos ensina em termos históricos, em termos proféticos, em termos escriturários, nós podemos aplicar nos dias de hoje. Veja só, Zacarias era sacerdote da ordem de Abias, diz o texto. Sua esposa Isabel era descendente de Arão, portanto era uma família sacerdotal. Havia uma prática neste meio, por causa das escalas de serviço no templo, criada por Davi, e nós percebemos que naquele tempo o serviço ele tinha 24 turnos, para durante o ano cada turno servir pelo menos 2 semanas. Então Zacarias estava exatamente na plenitude do tempo, entre o nascimento de Jesus Cristo e o seu serviço. Assim como nós estamos hoje, nesse tempo de dezembro, nós estamos na plenitude do tempo, entre aquilo que nós vamos celebrar enquanto normalmente se diz o nascimento de Jesus Cristo e o nosso turno de serviço, o nosso turno de exercício ministerial. E por isso nós devemos aproveitar cada momento desse. Era um privilégio, era uma honra para Zacarias, porque cada sacerdote, ele tinha, além do turno, e eram muitos sacerdotes ali, ele tinha que servir em tarefas específicas no seu turno. E para o seu exercício mais honroso, que era apresentar as orações dos santos no incensário que ficava entre o lugar santo e o lugar santíssimo, de frente para o véu que separava o lugar santíssimo, tinha o candelabro, tinha o incensário, tinha a mesa da proposição, vinha o sacerdote para fazer esse serviço, em apresentar o incenso no incensário, para que ele subisse com aroma agradável às narinas de Deus e recebesse as nossas orações intercessórias, as nossas orações, petições e súplicas. E esses sacerdotes, eles, para serem distribuídos nessas tarefas, eles faziam uso do sorteio. E coube cair a sorte em Zacarias. Que honra, que privilégio, que honra, que privilégio nós temos hoje. Nós temos hoje de sermos aqueles que estarão apresentando diante de Deus orações e clamores de um mundo necessitado do Messias.
As orações que eram feitas naquele momento ali, tanto as orações tipificadas pelo incenso, se você pegar, por exemplo, Salmo 141, abramos nossas Bíblias em Salmo 141, e você vai ver como que eram essas orações que foram exemplificadas por Davi em seus salmos. Olha o Salmo 141, ele tem como título oração vespertina. Senhor, eu clamo a ti, apressa-te em me socorrer. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba a tua presença a minha oração como incenso. Seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Põe guarda a minha boca, Senhor. Vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de malfeitores, e que eu não coma das suas iguarias. Fira-me o justo e isso será um favor. Repreenda-me e será como um óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Quando os seus juízes forem lançados do alto de uma rocha, eles ouvirão as minhas palavras, que são agradáveis. Como quando se lavra e sulca a terra, assim os nossos ossos são espalhados à boca da sepultura. Pois em ti, Senhor, Deus, estão os meus olhos, em ti confio, não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade, que os ímpios caiam nas suas próprias redes, enquanto eu escapo ileso. Salmo 142, ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo diante dele a minha queixa, a sua presença exponho a minha angústia, e por aí vai. Então nós percebemos que este povo, não somente pelo incenso aromático, que era despejado no incensário, e que a fumaça enchia todo aquele lugar santo, tipificando a glória de Deus, a manifestação da Shekinah de Deus, assim também as pessoas que não podiam entrar no lugar santo, porque o acesso era restrito ao sacerdote, sobretudo ao sacerdote que teve a sua sorte sobre ele, daí aquele povo ficava orando. E qual era o conteúdo, o teor dessas orações? Redenção de Israel pelo Messias. Eles oravam e intercediam, clamando a Deus, suplicando a Deus que viesse salvação, que o Messias prometido viesse em seu auxílio. Eles faziam pedidos e súplicas pessoais, como nós vimos aqui em Davi. Pedidos e súplicas para graças do Senhor em nossas vidas, em suas vidas, por justiça contra inimigos e opressores. E sempre tinha ações de graça. Portanto, olha só, redenção pelo Messias, pedidos e súplicas de bênçãos específicas, por justiça contra inimigos e opressores e ações de graças sobre os seus corações. Esse era o povo que ficava tanto lá dentro, na representatividade do sacerdote, quanto do lado de fora, com o povo de maneira coletiva, clamando, erguendo a sua voz. E observe o estilo de oração que eles faziam. Eles não faziam somente em uma murmuração ou em um silêncio, eles clamavam, erguiam suas vozes a orar, levantando as mãos, fazendo imprecações. Imprecações são pedidos de juízo sobre os inimigos. Faziam louvores e gratidão, enfim, eles oravam com todo o seu ser. E eles estavam lá, fazendo isso no momento que Isaías, privilegiado porque o Senhor o escolheu para estar diante dele, intercedendo pelo povo. Essa é a tarefa do sacerdote, é se colocar diante do Senhor em favor do seu povo. Lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, nós temos essa prática de oração como sendo incenso aromático ao Senhor. E eu vou ler aqui o texto, Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, que diz exatamente assim: e quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são o quê? As orações dos santos. Que são as orações dos santos. Portanto, não somente no Antigo Testamento, no modelo do templo, no modelo do tabernáculo, no modelo do lugar santo e santo dos santos, onde havia o incensário, tinha o incenso como representatividade das orações subindo aos céus, mas ainda hoje as nossas orações estão sendo colhidas diante de Deus. E haverá um momento em que esse livro será aberto e aqueles que recolheram essas orações apresentarão as nossas orações diante do Senhor, que tem recebido como incenso aromático as suas narinas. Aleluia! Glória a Deus por isso. Este povo que ficava do lado de fora. Zacarias e Isabel, diz o texto aqui, que eles viviam de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E faz eles fazem uma pequena observação aqui. O Lucas faz uma pequena observação, dizendo, eles não tinham
filhos, porque Isabel era estéril. E eu gosto muito desse texto nesse sentido. Porque naquela época, culturalmente, a esterilidade era tida como uma maldição. Mas como pode ser uma maldição, sendo que eram pessoas que viviam de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor? Portanto, a gente percebe que muitas vezes a cultura imposta sobre nossas vidas é uma cultura maligna, uma cultura que não procede da parte de Deus, é uma cultura que não vem do trono da graça de Deus. Se ela era estéril até aquele momento ali, é porque Deus a tinha preservado sem filhos. E pronto, porque de maneira irrepreensível, cumprindo preceitos e mandamentos, eles viviam, ou seja, eles alegravam o coração de Deus, eles viviam obedientes, eles eram abençoados pelo Senhor, tanto que eram abençoados porque o Senhor separou Zacarias para ter esse privilégio de apresentar o incenso naquele momento, coisa que acontecia somente uma vez na vida do sacerdote, porque todo aquele que era sorteado, ele já não pegava mais a ficha do sorteio no próximo ano, percebeu? Então, era somente uma vez que isso acontecia na vida de um sacerdote. Muito bem, logo, já existe aqui um paradigma de quebra de maldição. O Senhor, Ele levou sobre Ele todas as nossas maldições. Aquelas que a cultura tenta impor sobre nós, aquela que os olhares malignos tentam impor sobre nós, aquela que as pessoas, com seus juízos, que muitas vezes não correspondem à vontade de Deus, querem impor sobre nós. Deus está mostrando para eles, não. Eu os tenho como abençoados e vou mostrar isso. E vem uma contemplação de oração. E eu fiquei pesquisando, fiquei meditando sobre isso, porque quando o anjo aparece para Zacarias, fala assim, não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Por quê? Porque uma criança nasceu, e é normal que todos fiquem felizes com o nascimento de uma criança, é normal. Todos celebrem o seu nascimento. Na minha infância, a minha família mineira, quando uma criança nascia, que a mulher voltava do hospital de resguardo, e que tinha que guardar o repouso, aquela coisa toda, tal, nós sabemos como que isso funciona, então a família se juntava para fazer um caldo, um caldo de galinha forte, para todo mundo ir lá celebrar o nascimento da criança e tomar daquele caldo ali, que tanto era para fortalecer a mãe que estava em recuperação, quanto também para encher a barriga daqueles que iam visitar. Muito bem, é festa, sabemos disso. Só que quando, no versículo 15 ele fala, pois ele será grande diante do Senhor. Versículo 16, ele converterá. Versículo 17, ele irá adiante do Senhor no espírito do poder de Elias. Eu entendo que as orações respondidas aqui, que o anjo Gabriel, que nós sabemos que é o anjo Gabriel por causa do versículo 19, que fala que é Gabriel, que as orações respondidas aqui não eram aquelas orações para se ter um filho. Não eram. Porque eles já estavam idosos, certamente já obedientes ao Senhor, já sabiam que eram abençoados pelo Senhor, já estavam consolados e conformados pelo Espírito Santo, de que o ministério deles não envolvia a questão do nascimento de um filho. Isso para eles. Eles oraram muito tempo por isso. Mas Deus, Ele não responde às nossas orações pelo nosso próprio projeto, pelo nosso próprio prazer, pela nossa própria alegria. Muito embora toda a resposta de oração alegre o nosso coração, que foi o que foi dito aqui. Mas a oração que foi respondida aqui foi especialmente a oração que o povo todo fazia para que o Senhor enviasse o Messias. Aí faz sentido. Agora, tudo isso aqui começa a dar um sentido diferente. A sua oração pela redenção de Israel foi ouvida. Não somente a sua, mas de todo o povo. Você ficará alegre, você ficará feliz, porque parte deste projeto redentivo envolve nascer aquele que virá no poder de Elias para converter, para habilitar as pessoas, para fazer com que o nome do Senhor seja proclamado, preparando o caminho do Redentor. E a sua oração, que não é somente sua, porque você está no incensário representando não somente suas orações, mas representando toda uma nação, cujo povo está lá do lado de fora orando, clamando pela redenção, clamando pela vinda do Messias. Todo o povo ficará contente. Agora faz sentido. Que mesmo depois deles contentes, satisfeitos, obedientes ao Senhor, fiéis em tudo, irrepreensíveis, cumprindo preceitos e mandamentos, faz sentido que eles que não tinham a menor necessidade agora de ter filhos,
o Senhor pega e fala assim: eu vou dar um filho porque isso faz parte do processo e do plano de redenção do meu povo. E vem então João Batista. Ele nasce, não aqui nesse momento que nós temos o seu nascimento, mas temos o prenúncio da sua missão. João Batista, ele vem no poder de Elias, em cumprimento à profecia em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 7, em cumprimento ao que o Senhor tinha ministrado sobre o seu povo, que muitos viriam para preceder a vinda do Redentor. E como ministério deste advento, de preparar o caminho do Senhor, eu quero destacar, está no versículo 17, versículo 16 e 17, que diz assim: ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Para quê? Para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Este mês é o mês que nós intensificamos nossas vidas em dedicação ao Senhor, convertendo corações a Deus, seja do próprio povo, ou seja daqueles que ainda estão na desobediência. Observe que a conversão aqui, ela é dupla. Existe aqui, converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, ou seja, muitos que estão debaixo da aliança, que estão debaixo do nome de Israel, do nome do Senhor, o nome da aliança, tanto Yahvé quanto Israel são nomes da aliança. Ele converterá aqueles que se dizem judeus e não são, aqueles que se dizem crentes e que não são. Esse é o momento de nós, de fato e verdade, olharmos nossas vidas, fazermos uma avaliação se estamos procedendo em conformidade à nossa confissão. Se nós estamos, de fato e verdade, apresentando obras coerentes com as nossas palavras. Se os nossos pés estão trilhando caminhos verdadeiramente do Senhor. Se não, façamos como o salmista no Salmo 139, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vê se há em nós, ó Pai Celestial, alguma coisa que desagrada o Teu nome e converta o meu coração à obediência, à fidelidade, a estar de fato e de verdade correspondendo palavras com práticas. Porque muitas vezes nós somos especialistas em discursos e somos terríveis na nossa prática. Somos terríveis em não perdoar, somos terríveis em julgar, somos terríveis em odiar, somos terríveis em reter a mão e não abençoar o próximo, somos terríveis em não sermos fiéis ao Senhor em toda a nossa prática, seja mais simples, como uma leitura bíblica, como louvores, e damos ênfase ao que o mundo está oferecendo. Precisamos sondar os nossos corações, porque o advento do nascimento de Jesus Cristo diz respeito a essa preparação de nós sermos convertidos de fato e verdade ao Senhor. Mas não somente o povo de Deus, que às vezes fala e não é, que às vezes proclama, mas não pratica. Então, nós precisamos ver também aqueles que não são, que ainda estão debaixo da ira dos filhos da desobediência, conforme o apóstolo Paulo fala aos Colossenses. Os filhos da ira, a ira dos filhos da desobediência. Ele diz converter os desobedientes à prudência dos justos, ou seja, uma conversão daqueles que estão nas trevas para o reino da luz do seu Filho amado Jesus Cristo. Uma conversão genuína. Precisamos, neste momento de Natal, aproveitarmos o ambiente propício a isso, porque no Natal é tempo de compaixão, Natal é tempo de solidariedade, Natal é tempo de nós aproveitarmos os links e falarmos ainda mais de Jesus. Aliás, todos os momentos de datas cristãs são momentos propícios a isso. Mas no Natal, como é um mês estendido e até mesmo a decoração da cidade muda, todo mundo participa disso. Você abre o catálogo na Netflix hoje, as sugestões de filmes que estão lá são filmes natalinos. Você abre o seu Spotify, vai ter sugestão de playlist de músicas natalinas. Você abre a programação da televisão, você vai ver que já estão programando as festas de fim de ano. Aliás, esse ano vai ter uma festa boa, você sabia disso? O pastor André Fernandes vai fazer o culto da virada no SBT. Graças a Deus, não sei quanto é vocês, irmão, mas graças a Deus eu vou me livrar do Roberto Carlos. Eu sei que ele é um ótimo cantor, tal, mas não é o meu estilo. Então, eu prefiro o André Fernandes lá com
o culto da virada que ele vai proporcionar e será transmitido pelo SBT. Olha só como que as coisas estão mudando. Tudo isso é propício. É propício para nós. Eu me lembro de Minha Esperança Brasil. Foi em 2008, que teve um programa aqui no Brasil evangelístico chamado Minha Esperança Brasil, pela Fundação Billy Graham. Foi espetacular, algo extraordinário, no Brasil todo. Ele fechou um horário nobre na televisão brasileira, acho que foi na Band na época, e ele fez um programa com testemunhos dos atletas de Cristo, Jorginho, Kaká e outros mais, eu não lembro agora os nomes, de personalidades, artistas, políticos e outras pessoas de grande influência. Naquela época não tinha tanta rede social assim, então não eram os mesmos influências de hoje. Eram pessoas de influência mesmo pelas suas obras, não somente pelas suas aparições na mídia. Então, e depois disso tinha uma mensagem pregada tanto pelo Billy Graham, depois como o filho do Billy Graham. E naquela época, toda a igreja que aderia ao programa recebia um kit, eu tenho esse kit até hoje. Um kit que consistia dos convites, um kit que consistia de folhetos evangelísticos, um kit que consistia da exposição do plano da salvação de maneira sistemática, para que nós pudéssemos decorar aqui dali, ou então pelo menos ler de maneira clara e objetiva para as pessoas que estavam à nossa frente, e tinha uns livrinhos já com a mensagem do evangelho. E aqueles convites eram para quê? Para convidar as pessoas para assistir o programa, e depois de assistir o programa tinha um tempo específico para você expor o plano da salvação e fazer o apelo. Vocês lembram disso? Alguém lembra disso aí? A Sara lembra, pelo menos. Pois é. Lá em Sorocaba, a Igreja Presbiteriana Filadélfia, a igreja que eu pastoreei lá, eles pegaram tudo isso e fizeram algo a mais. Porque eles adaptaram ao contexto da igreja e a mensagem, em vez de ser a mensagem do filho do Billy Graham, foi a mensagem do pastor da igreja. Foi um movimento. Naquela época foram mais de 200 pessoas que foram acrescidas. Eu estava lá no batismo de 2008 para 2009, eu estava na noite de batismo lá, eu ainda não tinha sido completamente transferido para lá. Fiquei lá, foi 2009, 10, mas em 2008 eu já estava lá na noite do batismo. Aquele dia foram 150 pessoas batizadas na Igreja Presbiteriana Filadélfia, só naquela noite. Sabe, queridos, nós precisamos aproveitar o link, a deixa, o hashtag Fica a Dica do Natal, porque as pessoas estão propícias a isso. Sempre existe uma pessoa que quando começa a falar de Deus para você, preste atenção e eu quero dar uma dica para você. Muito simples. Você não precisa saber teologia, você não precisa ter um conhecimento de toda a Bíblia, você precisa somente se dispor nas mãos de Deus. E quando uma pessoa começar a falar alguma coisa sobre religião, e mesmo que ela aparentemente apresente algum tipo de resistência, no final da conversa, ou no meio da conversa, depende do seu tempo, você apresente a seguinte sugestão: escuta, mas sobre tudo isso que nós estamos conversando, eu posso orar por você? Tem alguma coisa que você quer que eu ore por você? Só isso. Seja para orar ali na hora, ou seja para orar ali depois. Se for na hora, melhor ainda. Porque existem pessoas que criticam, e algumas vão falar assim: oração nunca é demais, nunca a gente rejeita a oração. E ela abre ali a porta para você fazer uma oração por ela. Outras se quebrantam, outras se desmontam. Portanto, é uma ótima dica para você pegar e fazer isso. Eu já fiz isso com caixa de supermercado, eu já fiz isso com atendente de lanchonete, de restaurante, eu já fiz isso no meio da rua, eu já fiz isso com várias pessoas. Depois de conversar, falar assim: escuta, tem alguma coisa que eu posso orar por você nesse momento? E a pessoa dá abertura. E nessa oração a gente pode pegar e ministrar o evangelho na vida dela. E ore, na simplicidade que for: Senhor Jesus, eu te louvo pela oportunidade de orar por essa pessoa que está aqui agora à minha frente. Eu não conheço o seu coração, não conheço as suas necessidades, embora ela tenha apresentado uma aqui agora. Eu peço que o Senhor dos céus estenda a mão forte e poderosa sobre a vida dela e cumpra a tua soberana vontade, sobretudo alcançando o seu coração e atraindo com uma graça irresistível para a sua presença e rendição ao teu Filho amado Jesus Cristo. No nome dele eu oro. Amém e amém. Pronto. É simples assim. Que você pode pegar e exercer, e sobretudo neste momento. Segundo lugar, a conversão de filhos de Israel ao Senhor, a conversão de desobedientes à prudência e também a conversão do coração dos pais aos filhos. Reconciliação. Reconciliação. Irmãos, se Natal é um tempo que o ar de compaixão, de solidariedade está no ar, é um tempo em que em muitas famílias o ar de desajuste também está no ar. É o tempo em que muitas pessoas tremem, gelam o coração, porque vão ter que encontrar com fulano, ciclano ou beltrano na bendita festa do Natal. E ainda tem que pegar e fazer uma oração.
Seja uma família eclética, por exemplo, que tem todo tipo de religião ali apresentada. Aí, geralmente, vem um católico e um protestante para fazer uma oração e depois uma outra oração também da parte da outra religião. De maneira que é um momento em que, se nós não cuidarmos dos nossos corações, a gente passa a viver um cinismo na própria família, uma hipocrisia sem tamanho. Precisamos reconciliar. É o momento de reconciliação. Porque Jesus Cristo nasce em corações que Ele mesmo reconciliou por causa disso. O exercício ministerial de João Batista, a sua missão foi isso. E eu estou dizendo reconciliação em todos os âmbitos. Reconciliação com os parentes mais distantes, reconciliação com os parentes mais próximos. Porque, por incrível que pareça, existem irmãos que não se conversam. Por incrível que pareça, existem pais e filhos que passam uma temporada sem conversar. Existem pessoas que guardam um rancor enorme no coração e aquele rancor vai criando raiz de amargura. E a palavra amargura, biblicamente falando, ela tem a mesma raiz conceitual, etimologia de veneno. Raiz de amargura é um veneno no nosso coração. É um veneno para a nossa alma, que vai azedando os nossos relacionamentos e que isso vai sendo transferido para todas as esferas relacionais. O Senhor quer que nós exerçamos reconciliação. Paulo vai falar disso. Embora ele esteja falando de ministros da reconciliação com relação à reconciliação entre as pessoas que não estão no Evangelho, para que elas se tornem pessoas favoráveis do ponto de vista do poder de Deus sobre suas vidas, portanto se reconciliando com Deus, mas a reconciliação uns com os outros também. A reconciliação dos nossos corações, porque é inadmissível andarmos se não tivermos em comum acordo. A Bíblia fala que é possível andarem dois juntos se não estiverem em acordo. É impossível. Precisamos estar reconciliados. Precisamos estar debaixo dessa graça de Deus. Em último lugar, o advento, ele vem para trazer conversão, o advento ele vem para trazer reconciliação e o advento vem para trazer capacitação e habilitar para o Senhor um povo preparado. Habilitar ou capacitar, instrumentalizar. Deus, pelo Espírito Santo, Ele nos capacita. Porque a conversão e a reconciliação por nós mesmos, nós não conseguimos. Precisamos da ação do Espírito Santo. Precisamos do quebrantamento da palavra, do sussurro do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A ministração de uma palavra como essa aqui, ela será um instrumento do Espírito Santo em nossas vidas. Não sou eu que quero que você entenda essa palavra. Não sou eu que quero que você acolha essa palavra, mas é o Senhor que vai usar isso para que você entenda, para que você acolha e, sobretudo, que receba uma capacitação para viver em obediência ao Senhor. É assim que a coisa funciona. Eu sou um instrumento para pregar a palavra e, como instrumento, eu preciso estar afiado diante de Deus. Obviamente que é o que eu faço. Mas o fato é que eu não posso impor. O fato é que eu não posso rachar a sua cabeça e colocar essas palavras. O fato é que eu não posso abrir o seu peito e colocar isso no seu coração. Quem faz isso é o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai usar na individualidade, na particularidade, levando em consideração o seu ser, levando em consideração a sua história de vida, a sua experiência, o jeito que você caminha com Deus. Lembra que um dia desse eu estava falando aqui sobre a forma com que Deus nos trata de maneira individual? Chamando Moisés, quando ele estava diante de Deus naquela sarça ardente que não se consumia. Ou então com Maria, que estava diante do sepulcro aberto, sem Jesus lá dentro, e ela olhando para um homem pensando ser um jardineiro, e ele chama de mulher, e ela não entende. Mas quando ele chama na sua particularidade, subjetividade mais íntima, na sua maneira de tratar intimamente Maria, ela entende pelo Espírito Santo que se trata de Jesus e fala: Rabone, meu mestre. Assim somos nós. O Espírito Santo está a nos capacitar. O Espírito Santo está a nos habilitar. O Espírito Santo está preparando um povo para o Senhor. E nós somos este povo que pelo Espírito Santo recebe dons e talentos, habilidades para a glória dele, para a edificação da igreja, para louvor do seu nome. Que esse tempo de advento, que este tempo que precede o nascimento de Jesus Cristo, em corações que precisam se converter mesmo estando dentro da igreja, em corações que precisam se converter porque ainda estão debaixo da ira dos filhos da desobediência, em povo que precisa se reconciliar, e nós seremos capacitados pelo Espírito Santo para vivermos isso, em o nome de Jesus. Este é o poder daquele que vem
adiante do Senhor, que vem preparando o coração das pessoas para receberem o nascimento de Jesus Cristo. Hoje somos nós, no passado foi João Batista, foram os apóstolos, foram os homens e mulheres de Deus que prepararam o caminho para o nascimento de Jesus em tantos corações e tantas vidas, transformando completamente suas vidas. Hoje somos nós, Igreja do Senhor, povo de Deus. Somos chamados servos do Senhor, servas do Altíssimo, para fazermos isso. Que sejamos convertidos, que sejamos reconciliados e que sejamos habilitados pelo Espírito Santo, em nome de Jesus.